Chegou a hora de você conferir as glórias e as dificuldades de pessoas que conseguem fazer caber 2 jornadas em um dia só. Começa agora o programa Empreender em Dose Dupla. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com a especialista Amanda Moraes, que é consultora credenciada financeira do Sebrae DF e dona de 3 empresas. Mas antes eu quero compartilhar com você a rotina do Anselmo Moreto. Ele é cinegrafista do Band Esportes e dono de uma barbearia. E resolveu empreender em 2015 com a ex-esposa. O casamento acabou, mas a sociedade e a barbearia seguem firme. Ele trabalha na barbearia durante o dia e no Band Esportes à noite. Como ele faz caber 2 jornadas em um dia só? A gente confere agora. Eu acho que ser empreendedor no Brasil hoje é ter coragem. Meu nome é Anselmo Moreto, eu tenho 45, quase 46 anos e eu sou formado em rádio e televisão, cameraman e também sou sócio proprietário da barbearia, a Vito Barbieri. A Vito Barbieri, a barbearia, para mim, cara, foi uma experiência super nova e descobri um monte de coisa, porque nunca tinha empreendido, sempre trabalhei para alguém. Aí no fato de repente querer ter uma coisa própria, uma fonte de renda para poder agregar e de repente até ficar só com independente com ela, surgiu a ideia de abrir essa barbearia. Depois de pensar junto com a minha esposa, a atual ex-esposa, de o que fazer, para onde ir, uma coisa própria, uma franquia, café, bolo, salão de cabeleireiro. De repente veio a ideia de uma barbearia porque era uma coisa que estava crescendo muito no Brasil, no mundo e em São Paulo principalmente. Veio a ideia, a gente foi correr atrás de pegar o nome e como fazer, qual o perfil, escolher o lugar. A gente acabou escolhendo o bairro, aí identificou o público. Tá, então o que seria diferente nesse lugar? Como seria uma barbearia para esse público, para esse bairro, né? A gente acabou decidindo para tentar fugir um pouco do... Porque a barbearia, a maioria puxa para o lado americano, né? O barbershop. A gente tentou, de repente, brincar e tentar partir para uma coisa diferente, para nossa descendência, nós dois somos de descendência italiana, e o bairro de Perdizes tem essa cara italiano também, né? Tem essa tradição, até o Palmeiras aqui perto, um clube de descendência italiana. Então a gente acabou partindo para esse nome do Barbieri, que é barbearia em italiano. E aí foi. E cara, é assim, é como se fosse quase um filho, que vai crescendo com você vai aprendendo junto, você vai trazendo coisas e é uma coisa muito de coração, vira uma paixão, porque assim, cada vez que um cliente entra aqui, você vê que ele gosta do lugar, começa a olhar a decoração e se identifica e curte, comenta alguma coisa. Quando você vê que de repente o cara só levanta, para e fica olhando. Ele para em frente ao quadro e fica olhando. Mas o cara curtiu, né? Aí o cara até entra quietão, meio mal-humorado, tá lá dele. Senta mal, fala com o barbeiro e faz a barba, faz o cabelo. Levanta rindo, fala com você, ou então no meio do corte, o barbeiro joga uma piada e o cara já também quebra o clima, ri junto, bate um papo. Você vê que não é só barba, não é só cabelo. Tem todo um negócio por trás e é bem esse ponto que a gente quis fugir. Sabe, porque eu acho que hoje em dia a parte de serviço cresceu muito. Então, assim, cada quarteirão tem uma barbearia, tem mais que um salão de cabeleireiro. Mas é tudo meio padronizado. Você entra, corta o cabelo, sai. Entra, faz a barba e sai. E de repente retomar essa coisa antiga de você, chamar o barbeiro pelo nome, você entra pela porta do barbeiro, ou até eu, a Priscila, sabe o nome do cliente. E chamou, tudo bem? Oi, Mauro. Putz, oi, Felipe, tá tudo bem? Como é que tá? Tem cliente que traz a filha aqui, senta e fica brincando com a gente. Tem cliente que traz cachorro, a gente não impede de trazer cachorro. Então tem cliente que entra com o cachorro fica sentado aqui, fica no pé do cliente, fica brincando com a gente. Isso é muito legal. Então é uma coisa de coração, entendeu? É muito mais do que só uma barbearia ou só uma fonte de renda. Então vira uma coisa que vira uma parte nossa. Sou formado em rádio e televisão, eu fiz metodista, eu entrei em 98, me formei em 2000. Se você contar desde que eu trabalho na área, se você contar o estágio, eu estou na área desde... Na verdade, a faculdade de 97 a 2000. Eu tô na área desde 98. Cara, eu fiz de tudo. Já fiz futebol, vôlei, basquete,
jornalismo, publicidade, gravar, até making off de cinema eu já fiz. Aí voltei para Bandeirantes, a parte técnica, e tô nessa faz basicamente 20 anos. Eu me casei em 2013 e nessa época eu trabalhava, já tinha 2 empregos em 2 canais de televisão, por acaso. Cinegrafista nos 2 canais. A Priscila, minha esposa, ela é advogada e trabalhava na área nessa época, só que ela acabou sendo desligada da empresa e estava meio exausta da área, um pouco cansada do ambiente, um pouco de dúvidas se ficava na área, se partia para outra coisa. E ela acabou ficando um tempo refletindo, a gente continuou pensando no que fazer e ela acabou se enveredando, de repente, ser uma coisa própria nossa. Ela chegou a pensar em salão de cabeleireiro, ou então a parte estética, a mãe dela era cabeleireira. Nessa época eu comecei a deixar a barba crescer, não tinha barba. E aí eu comecei a frequentar a barbearia. E foi essa época que teve esse grande boom de barbearia assim, em São Paulo e no Brasil. Só que eu comecei a bater papo com o cara, com os barbeiros, ver o ambiente, e acabei assimilando isso aí. Eu falei, pô, Pri, o que você acha de uma barbearia? Eu falei, como assim? Não, a gente abriu uma barbearia. Sério? Eu falei, é uma coisa que está crescendo em São Paulo, o cara tá pipocando barbearia pra caramba, eu acho que tem potencial. O homem, você teve pesquisas mostrando que o homem tá querendo se cuidar mais, tá se cuidando mais, tendo um pouco mais de cuidado com pele, com cabelo, com barba. A barba tá voltando a ser usada, né? Virou um acessório para o homem de novo, a barba, no visual, né? Então vamos dar uma pesquisada. A gente começou a correr atrás, ver o ambiente, isso, aquilo. Vamos começar a caçar onde vai ser o bairro e vamos começar a desenvolver a ideia a partir daí. Aí tá. Aí começou a procurar lugar, bairro próximo de casa, bairro não tão próximo. Aí eu falei, putz, a gente tá ocupado pensando lugar, decoração, um monte de coisa. Vamos fazer uma coisa? Eu acho uma coisa muito importante, além disso aí é o nome. O nome tem que ser um nome muito importante. Eu acho uma coisa essencial no empreendedor. Você tem que ter um nome que o cara olha e fala, putz, a tipografia, o ícone, o símbolo, tudo isso é muito importante. Eu conheci o Leandro, da agência Mistura Criação. Pedi para ele um serviço de naming. O que é o naming? Ele bate um papo com você, sabe o seu perfil, o perfil da empresa, qual o objetivo, e a partir dali ele desenvolve o nome, a tipografia, o estilo e faz o símbolo. Então ele desenvolve a parte visual primária do seu empreendimento, do seu negócio. Ele fez. Ele chegou com algumas ideias, a Vito Barbieri, eu acho que ia ser a 3ª ou 4ª opção. Eu falei, não, esse aqui. Gostei desse nome, para mim é bem italiano, é legal, gostei o símbolo, o V. Acho que o mais complicado nessa busca foi achar a localização. Porque você vai no lugar, você olha e fala, putz, aqui, mas tem isso aqui na esquina, não é legal. Não é legal. Tá bom, mas a rua não tem movimento, putz, é pequeno. Não é isso, aí você vai. A gente achou uma esquina, que é aqui, falou, é isso aqui. Mas esse lugar é caro. Eu falei, vamos acreditar que vai. A gente foi. Aí, cor, decoração, os quadros, a gente que escolheu, a gente foi caçar quadro. Uns quadros foram comprados em loja aqui em São Paulo. E a parte elétrica interna, esses canos, aquilo, eu fiz com mais 2 amigos, fizeram comigo. O mercado de trabalho, ele ainda está em várias transformações, né? A economia às vezes mostra que você ficar dependendo de alguém ser seu chefe, às vezes os caras começam a enxugar demais orçamento, salários mais baixos. Eu acho que seria uma oportunidade de poder ter o meu próprio salário, eu tentar desenvolver o meu próprio salário, jogar para mim a responsabilidade exatamente, total, né? Ou pelo menos em boa parte, de chegar no meu objetivo financeiro. Tem vários pontos, né? Você tem que ser uma coisa mais organizada em termos de dinheiro, você tem que saber guardar dinheiro para uma emergência, férias, aposentadoria, você tem que repensar esse tipo de coisa tudo. Mas eu acho que o mercado está indo para essa direção. No meu caso, como eu não sou um cara que ia botar a mão na massa, eu ia realmente administrar e empreender, ou fazer o marketing, eu preciso cuidar um pouco mais da minha área de comunicação, eu preciso de caras fortes nessa parte de ser barbeiro, de ser um cabeleireiro. E eu percebo que esses caras que têm muito tempo de experiência são fundamentais. Só que ter esses caras com você é muito complicado. Não chega no horário, dá o que a gente chama de dar um perdido, o cara de repente desaparece, te liga na hora do almoço, fala que teve um problema, te liga na hora do almoço para dizer que teve um problema, só que era para estar aqui 9 da manhã, 10 da manhã. Ou então,
Às vezes você começa a faltar muito, coisa assim. São coisas que todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Mas às vezes o problema fica muito frequente e o problema acaba sendo o cara. Tem que ter muita atenção em como montar uma equipe de confiança, que você possa falar, cara, Zé, amanhã tem um compromisso, você segura a onda amanhã, eu dou a chave pro cara. Se eu der a chave na mão deles, eles vão fechar no dia anterior, abrir no dia seguinte no horário, atender bem o cliente e de boa. Mas montar a equipe é um dos principais problemas. Problemas não. É uma solução, mas é um caminho árduo para você conseguir fechar essa equipe. Quando foi decretado, né, durante a pandemia que o comércio fechasse, né, a barbearia não teve como conversar, fechou de vez. A gente ficou, se eu me lembro certinho, até a gente poder voltar a abrir oficialmente, foram 100 dias. Então ficou meio pesado pra gente teve que usar um pouco de reserva nossa, a gente acabou pegando um pouco do Pronamp, um empréstimo do governo, a gente acabou conseguindo pegar, foi a segunda ou terceira leva de pacote de Pronamp que o governo deixou com os bancos. A gente acabou pegando pelo Banco do Brasil, deu certo, usamos um pouco. E a gente está sentindo o retorno mesmo da barbearia, eu te falo com sinceridade, esse ano. Agora a gente foi sentir o retorno realmente coisa de janeiro, fevereiro desse ano, 2022. 2021 foi um ano totalmente, por mais que voltou, mas foi bem atípico. Aos poucos foi voltando, a gente está começando a embalar nosso ritmo de antes da pandemia agora. Para eu conseguir me organizar com esses 2 horários e 2 trabalhos, né? Eu divido com a Priscila, minha sócia, né? A gente se ajuda, né? Geralmente um fica um período, outro fica outro. Na TV eu tenho um horário fixo, basicamente, que é meio fim de tarde para de noite. Então, geralmente eu entro lá umas 4, 5, fico até umas 10, 11 da noite. Então, eu me predispus a ficar na barbearia pela manhã. A barbearia funciona das 10 da manhã até as 8 da noite. Então, se eu tô aqui pela manhã, geralmente eu tenho que estar aqui umas 9h30. Aí eu abro, deixo tudo organizado, tudo ajeitadinho. Os olhos chegarem já, se tiver cliente 10 horas da manhã, 10 horas da manhã o cara tá sentado cortando, a ideia é essa. Então, geralmente, fica até depois do almoço, então, umas 2, 3 da tarde, eu já saio. Se não tiver nada para organizar fora daqui, geralmente eu vou para a TV já e fico por lá. Às vezes eu saio um pouco mais cedo para eles terem que resolver alguma coisa, para a barbearia ou coisa pessoal, ou então, depende de dar um tempinho, eu vou para casa, dou uma descansada para pegar um pouco mais de energia para voltar para trabalhar à tarde, ou às vezes venho mais tarde para cá, para comprar suprimento para cá de manhã, às vezes, refrigerante, cerveja, água, espuma de barbear, lâmina, essência para colocar nas toalhas quentes, comprar esses suprimentos que você precisa para a barbearia. Então, às vezes eu tiro uma hora um pouco mais cedo para fazer isso, ou depois do meu horário aqui que eu reservo para fazer isso. Na TV, a gente trabalha em 6x1, né? Então eu trabalho 6 dias, folgo 1. A minha sorte, dizer assim, é que na TV eu trabalho basicamente todos os domingos. E a barbearia eu abro aos sábados, então no fim de semana não tem briga. O sábado eu estou por aqui e aos domingos eu estou na TV. Mas é um pouco complicado, eu acabo tendo que encaixar os horários nos buracos da minha agenda. A barbearia não trabalha com esquema de funcionário, trabalha com esquema que eu chamo de salão parceiro. Então, assim, o barbeiro, no caso, ele ganha por serviço realizado. Então, ele tem uma comissão em cima de cada corte, de cada barba que ele faz, que varia também, a comissão varia de acordo com o serviço que é feito. Então, eles trabalham com comissão. Então, eles são MEI, a gente é LTDA e eles são MEI. Meu nome é Bruno, tenho 31 anos e eu sou veterinário. Eu treino aqui na frente, né? Então, saindo da academia, eu vi a barbearia. Falei, bom, é lá que eu vou cortar meu cabelo. E experimentei e gostei. Barbearia é uma coisa que fideliza muito, né? E muito fácil. Então, por exemplo, eu sou novo no bairro, é a segunda vez que eu venho aqui. Vim pra cá, achei bacana e fideliza. Então, não tem por que eu buscar outro lugar, né? Então, o que você quer é isso, um ambiente acolhedor e que corte seu cabelo, faça sua barba, ou execute os serviços da forma como você espera que seja, né? Os clientes da barbearia, basicamente, são as pessoas do bairro. O homem, ele tem o seguinte modo de pensar ou de agir. A barbearia, para ele se cuidar, é uma coisa perto de casa, perto do trabalho, no máximo, nesse caminho. A barbearia, ela acabou tendo um nicho bom, das pessoas bem mais velhas. As pessoas com mais de 70 gostam do ambiente. Por ser um ambiente calmo,
o som é tranquilo, tem muita família. Então, assim, é um lugar que você pode vir com o seu filho, com o bebê, com a sua esposa, pode vir com a sua filha. Acho que a parte mais importante da barbearia é a fachada. Ela tem que ser uma fachada que o cara olhe e entenda que é uma barbearia. E ele tem que olhar, para mim ela tem que ter vitrine, o cara tem que olhar dentro, e é o mesmo ponto da cadeira. Ele tem que olhar de fora, olhar o ambiente e falar, nossa, que ambiente legal. Eu olhar a cadeira e se sentir atraído por aquela cadeira e pô, parece um lugar legal para você entrar, é bonita, a decoração tem que ser muito atrativa. Uso redes sociais, publicações do Instagram, que são as mesmas que eu uso no Facebook. Já cheguei a usar um pouco de impulsionamento no Google, pelo Ads. Atualmente não tenho investido mais em impulsionamento, mas em publicações. Então, foto de cabelos prontos, ou então do barbeiro trabalhando, que eu acho legal essa interação entre o barbeiro e o cliente. Às vezes que eu não boto foto num pet que está por aqui, uma foto do ambiente. Às vezes a gente brinca com alguma data comemorativa, alguma coisa assim. Sim, e eu acho muito importante a parte de você divulgar via redes sociais. Mas basicamente eu uso o Instagram e o Facebook. A realização com empreendimentos são coisas... Existem vários pontos de realização. Você não pode dizer realização como uma coisa única. Existem alguns pontos. Realização financeira, eu acho que ainda não. É uma coisa a ser trabalhado. Agora, a realização em termos do negócio em si, sim, eu me sinto realizado. Ele me agrada. Eu entro aqui, eu sinto feliz. Agora eu falo, eu acordo de manhã, eu tenho vontade de vir para cá. Se você acordar de manhã e tiver que pensar, putz, eu vou trabalhar hoje, reflita se esse seu trabalho está valendo a pena. Por mais que você ganhe bem, tem esse ponto interessante. É uma coisa que me realiza muito, eu tenho uma realização muito concreta aqui, é quando eu vejo pela realização a satisfação do cliente. Quando eu vejo que o cliente sai satisfeito, sai feliz, retorna, brinca com a gente, o cliente vira um amigo, eu acho que isso é uma realização muito boa. Essa realização eu tenho com certeza aqui. É um bem-estar meu, de quem trabalha aqui e de quem é atendido aqui. Eu acho que o grande ponto é esse ambiente agradável, esse bem-estar, entrar aqui e gostar. Tem cliente que vem aqui, às vezes passa, entra, bate um papo, não precisa fazer a barba, nada. Ele entra, fala um oi, bate um papo, depois sai. Só entra para falar um oi, coisa assim. Acho que bem-estar é o que acaba definindo tanto a barbearia quanto o sentimento. Acho que a barbearia vira até quase que uma ideologia da barbearia. Acho que o foco é o bem-estar. É muito boa a história do Anselmo, né? Dupla jornada com foco no bem-estar. Mas quem sabe tudo sobre gestão de tempo é a nossa convidada de hoje, Amanda Moraes. Oi, Amanda, bem-vinda. Obrigada, Viva, obrigada por estar aqui para poder passar um pouquinho dessa experiência de dose dupla. Eu acho que no meu caso é dose tripla. O seu é dose quádrupla, né, Amanda? Amanda é especialista do Sebrae, é uma empreendedora nata, tem 3 empresas e vai falar pra gente o que pode ser melhorado na vida do Anselmo. Difícil, né, Amanda? Porque você vê que ele se planejou, pesquisou mercado, pesquisou ponto. Tem algum defeito que o Anselmo possa melhorar no empreendimento dele? Olha, o Anselmo passou claramente que ele estudou o mercado, que ele estudou aonde ele estava realmente empreendendo. Ele fez ali pesquisa de ponto, ele analisou quem eram os clientes, ele viu qual que era a fachada ideal para poder atrair esse público. Ele fez uma gestão de tempo. Tem coisas ali, um ponto que ele falou que ainda não teve, o reconhecimento financeiro. Só faltou esse, né? Só faltou esse, mas eu vejo que ele realmente se preparou. Se preparou para empreender, você acha? Porque ele é cinegrafista, né? A gente sabe que trabalhar na televisão tem plantão, não é fácil, né? Então ele se preparou para empreender. É possível se preparar para empreender? Com certeza, e esse é o caminho. A maioria dos empreendedores tem uma vontade de fazer algo diferente, mas empreende por necessidade.
pelo fato de empreender por necessidade, acha que não tem o tempo para poder estudar o mercado. No caso do Anselmo, ele fez esses deveres de casa muito bem. Ele foi atrás de informações, pelo que ele nos passou, ele tem a jornada ali de plantão, como que ele ia conciliar isso tudo, e ele foi, com certeza, atrás de informações para esse novo empreendimento. Ele pode ser um excelente cinegrafista. Ele tinha vontade de ter a barbearia. Só a vontade não faz ele ter o sucesso. Precisa ter a organização. Porque se ele for só na empolgação, a consequência ela não vai ser das melhores. É verdade. Agora, gente, a Amanda é especialista em parte financeira também, né, Amanda? Eu tenho até medo quando eu falo com ela. Amanda, como não misturar as duas profissões financeiramente, né? Usar o dinheiro da barbearia, por exemplo, num dia para almoçar, que ele tá gravando na rua, né? Ou usar de repente, o vale-refeição dele que ele ganha na TV para alguma coisa na barbearia. Então vamos lá. Como contadora, eu preciso falar para vocês que existe um princípio, chama-se princípio da entidade. É eu separar quem é a pessoa física e quem é a pessoa jurídica. Então são duas pessoas. Eu preciso fazer essa separação das despesas, separação do que está entrando, do que está saindo, para realmente não fazer essa confusão. Essa confusão, quando ela existe, ela faz parte de estatísticas do Sebrae, que quando você não faz essa junção e separação do que tem que ser feito, a consequência ela vai ali causar um transtorno dentro da empresa, dentro da pessoa ela fica angustiada, porque ela não sabe como lidar com o montante ali do dinheiro. É verdade. Então, o que eu sempre indico nas consultorias faça um plano de negócios, mesmo que a empresa já esteja aberta, mas analise cada ponto. O que eu vou gastar nesse empreendimento, o que eu estou recebendo como, se for o caso, CLT. São duas pessoas diferentes. E eu preciso ter essa separação para poder, no final, saber, está valendo a pena? Eu estou tendo realmente o dinheiro ali que eu queria, o lucro? A partir do momento que eu resolvo empreender, eu preciso lucrar. A lucratividade faz parte do empresário que quer abrir uma empresa. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né, Amanda? Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas precisa fazer essa gestão. Saber quais são os custos envolvidos, quais são os impostos que estão ali dentro daquela empresa. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho 3 empresas. Eu considero que são 3 filhos. É da mesma mãe, mas cada um tem uma característica única. Cada um tem os seus impostos, cada um tem as suas despesas. Então, fazer essa separação é importantíssimo para ter a consequência que é o dinheiro, que é a lucratividade, e não ficar desesperado no meio. Meu Deus, como é que eu consigo gerir isso tudo, né? Com tanto tempo, o dia só tem 24 horas. É verdade. Para você é fácil, né? Você é contadora, é tudo certinho, mas o grande lance, Amanda, é ser organizado, né? Certinho, anotar as coisas. Não adianta, todos os programas a gente percebe que a organização é primordial para o empreendedor, né? É o ponto de partida para você conseguir conciliar essas jornadas. Organização do tempo, como que você vai trabalhar o tempo nessas empresas. Eu vou trabalhar meio período em uma, qual que é o horário que eu vou chegar? Ter disciplina. Eu vejo também que é um ponto muito importante para você ter a dedicação ali com a disciplina. Porque se você acordar e não saber o que vai fazer, você vai ficar totalmente perdido nessas 24 horas. E falo, 24 horas é mais do que suficiente para isso tudo e também curtir família, né? Não dá para você ficar escravo do trabalho, que eu escuto tanto isso nas consultorias. Ainda mais com 2 CNPJs, né? Com 2 CNPJs. E ele trabalha final de semana, o Anselmo, e tá lá com um sorriso no rosto, porque a gente percebe ali que ele está se organizando. A gente percebe que ele tem o horário de chegar, o horário de sair. Né? Quanto tempo demora para dar certo? E também tem uma outra pergunta. Em quanto tempo ela pode começar a tirar o dinheiro?
né, desse fluxo de caixa? O que gasta, o que ganha, o que ela quer investir, não sei, aguarda, e quanto ela pode começar a gastar o lucro? Quando a gente fala do plano de negócio, existe ali um investimento inicial. Se for uma prestadora de serviço, por exemplo, vamos pegar uma empresa que trabalhe, ela não precisa de funcionários, é o próprio trabalho dela que é remunerado. Então, pro labore, provavelmente ela vai conseguir tirar nos meses seguintes da abertura da empresa, porque ela não teve um custo inicial ali com grandes investimentos. Tá? Isso seria um prestador de serviço. Agora, uma empresa que tem um comércio, aí depende como é que ela começou. Ela precisou pegar um empréstimo? Ela entrou com o capital dela, ou seja, o dinheiro dela ali investido? Então, qual que é o tempo que ela vai poder resgatar esse dinheiro de volta? Isso tudo é matemática. Então, mais uma vez, a gente precisa sentar, analisar os números, porque o retorno ele pode vir em 2 meses, ele pode vir em 6 meses. Ah, não tem um tempo correto, não então. tem tempo Depende correto. da forma que ela começou Depende o de negócio. como ela começou, qual o segmento que ela está atuando e quais são os investimentos que foram dados ali, foram feitos. Ainda mais esse caso, né? Porque um é um trabalho fixo, né? Que ele já ganha, é salário, e o outro é um empreendimento, né? É um empreendimento onde ele tem custos com... Imagina ali que ele tem o custo como aluguel, né? Ele não ficou, não sei se ele colocou ali se era dele ou não, mas acredito que ele alugou o espaço, né? Eu acho que sim, entendi que ele alugou o espaço, Sim, ele alugou, que ele foi atrás do... Ele já começou super bem, né? Lá, pelo que eu vi, a Rua de São Paulo, acho que ali em Perdizes, se eu não me engano, é um ponto bom, né? Não deve ser barato também, né? Então, ele, cortando ou não, ele tem despesas ali para pagar. Então, tem que ser muito bem calculado. Isso dentro do Sebrae a gente ensina dentro das consultorias como que são feitos esses cálculos. E não são difíceis, porque a pessoa está falando do filho dele, ali do PJ dele. Então, a partir do momento que você vai falar do seu filho, você vai entendendo o porquê daquelas contas matemáticas fazerem sentido. É verdade. Sentido não faz muito, né? Mas é preciso. É necessário, é necessário. É verdade. Amanda, muito obrigada, viu, pela sua participação. Sempre um prazer receber você aqui. Obrigada. A gente que agradece. Se você gostou da história do Anselmo, viu que é preciso organização, disciplina, não tem segredo. Para empreender, tem que anotar certinho, tem que olhar o fluxo de caixa e tem que fazer uma pesquisa de mercado. Eu espero você no próximo Empreender em Dose Dupla. Tchau!